Pai, Senhor, meus irmãos, estarei estudando a lição de número 11 da Revista dos Jovens, que da lição Revelações sobre o Tempo do Fim. O tema trimestre é na Cova dos Leões, exemplo de fé e coragem de Daniel para o testemunho cristão em nossos dias. A revista é comentada pelo pastor Valmir Nascimento. Então hoje vamos tratar de outras revelações que Daniel também tem, que trata-se de algumas coisas que já se cumpriram, pois fala a respeito diretamente dos impérios Médio-Persa e da Grécia, mas também tem uma dupla referência, apontando também para fatos que ainda vão acontecer, que se darão no tempo do Anticristo. Então veremos aqui as figuras dessas visões que Daniel tem. Texto principal: E aconteceu que, havendo eu, Daniel, visto a visão, busquei entendê-la, e eis que me apresentou diante uma como semelhança de homem. Daniel 8,15. O resumo da lição: o conhecimento das coisas futuras nos dá a esperança e a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Deus nos deixou as revelações exatamente para percebermos a sua soberania, a sua palavra fiel, e o cumprimento delas nos demonstra a devidade da palavra. Daniel escrevendo há muito tempo antes, e na sequência a história confirma o cumprimento de muitas das profecias e nos dá a expectativa e a esperança das que estão para se cumprir. A lição também ela vai enfatizar que nós não devemos tender para o lado especulativo de uma escatologia que hoje é pregada, anunciada nas mídias, a qual tudo quer interpretar baseado nas notícias. Então busca querer saber de antemão quem é o anticristo e todos os fatos que só sucederão após o arrebatamento da igreja. Então, infelizmente, hoje muitos compram essas notícias, esses fake news teológicos, e acabam enveredando por ela, ao invés de examinar as escrituras. Então, o que está revelado para nós, o que está oculto, Deus há de revelar no tempo oportuno. Os objetivos da lição são conhecer a visão de Daniel, do carneiro e do bode, compreender a simbologia do bode e do pequeno chifre e aprender sobre o cumprimento da visão para o tempo do fim. Então, quanto a essa questão da escatologia especulativa, o comentarista da lição nos deixa um quadro que nos mostra os dois erros comuns e opostos quanto ao estudo do fim dos tempos. Cair na rotina das especulações é um erro, e cair também no cinismo da desistência de tentar interpretar a escritura nessa parte também é outro erro, porque um enfatiza a especulação em relação aos fatos teológicos e deixa aqueles de lado, e outro também desiste de entender ou de examinar a escritura em relação a essas revelações que também apontam para Cristo, como na lição passada. Lembrando, o título da lição passada foi os impérios mundiais e a supremacia do Filho do Homem. Então, também há esse cinismo de não buscar a interpretação ou o que a Bíblia deixa revelado, acaba abandonando também a mensagem de que o reino de Cristo é supremo e que todas as profecias apontam para ele, para o cumprimento, como veremos hoje, da visão para o tempo do fim. Glórias a Deus. O texto bíblico se encontra em Daniel 8, de 1 a 16. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. E vi na visão, acontecendo quando vi que eu estava na cidade de Suzã, na província de Elão. Vi, pois, na visão, que eu estava junto ao rio Ulai. E levantei os meus olhos e vi, eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha duas pontas, e as duas pontas eram altas, mas uma era mais alta do que a outra, e a mais alta subiu por último. Vi que o carneiro dava amarrada para o ocidente, e para o norte, e para o meio-dia, e nenhum dos animais podiam estar diante dele, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão, e ele fazia conforme a sua vontade, e se engrandecia. E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente, sobre toda a terra, mas sem tocar o chão, e aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha as duas pontas, a qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o ímpeto da sua força. Então veremos na lição qual o significado dessa visão em relação a esse bode, esse carneiro. A gente tem que entender que aqui vai falar também de chifre, desse carneiro que tem um chifre notável. A gente vai ver uma outra simbologia em relação a um chifre também pequeno que vai aparecer aqui na visão, só que distingue da visão anterior.
visão anterior, a gente viu que o chifre pequeno trata-se de algo futuro. Nós estudamos que é o anticristo e que está relacionado, né, ao penúltimo império mundial, que é Roma. Então, os 10 chifres ali do animal que estudamos na lição passada, que é um animal terrível, representando o Império Romano, né, ou seja, 10 governantes, 10 reis, ia surgir um que ia sobrepujar outros 3, e ele então seria o último Império Mundial dos homens. Né? E após ele, começa então o Império Mundial de Cristo, o Império Eterno. Né? Glórias a Deus. Então, a gente vai ver aqui que, embora fala de chifre nessa lição, a gente tem que saber distinguir o tempo e a simbologia que estaremos estudando. Nesta lição estudaremos o capítulo 8 do livro de Daniel. Essa visão narrada por Daniel descreve um conflito entre o carneiro e o bode, numa alusão aos impérios Medo-Persa e grego. Ao mesmo tempo, a passagem descreve uma revelação sobre Antíoco Epifânio e a sua representação do anticristo nos tempos do fim. Então veremos que a visão chega até esse momento que revela esse pequeno chifre que vai ser inimigo do povo de Deus, mas vai representar um governante que sai ainda, né, desse período do Império Grego, ou do período que o Império Grego estava ali dividido entre os 4 generais. Então essas 4 regiões, dali vai sair esse pequeno chifre que estaremos estudando na frente, que é o Antíoco Epifânio, mas mesmo assim também traz uma dupla referência, pois ele também é uma tipologia do anticristo que virá ainda. No primeiro tópico, a visão de um carneiro e um bode. Então vamos interpretando por parte. Primeiro subtópico, característica da visão. A visão do capítulo 8 ocorre no 3º ano do reinado de Belsazar, por volta de 550 a 549 a.C. Então vimos na lição passada que aquela primeira visão foi no primeiro ano de Belsazar. E agora, 2 anos após, o 3º ano, Daniel tem uma nova visão. E vimos também que na lição passada era 10 anos antes de acabar o Império Babilônico. 10 anos antes de Belsazar receber aquela mensagem escrita na parede, dizendo que ele foi pesado, foi achado em falta e seu reino seria tirado. Então estamos ainda no Império Babilônico, quando Daniel tem essas visões de 2 impérios importantes que sucederiam, o Medo-Persa e a Grécia. Vamos ver que cada animal desse que representa esses impérios. Não se tratava de uma visão pelos olhos físicos e nem imaginação da mente humana, mas uma revelação celestial concedida pelo Senhor seu servo. Em seu vislumbre profético, Daniel se vê na cidadela de Suzã, na província de Elão, localizada a cerca de 300 quilômetros a leste da Babilônia. A expressão cidadela alude a um local específico, referindo-se a uma fortaleza situada em lugar estratégico que domina e protege uma cidade. Segundo historiadores, Suzã servia como residência de inverno dos reis persas. Interessante que ele ainda está no Império Babilônico. Ainda falta 7 anos para acabar o Império Babilônico. E ele já tem uma visão num local que vai depois servir até de fortaleza ou de capital do Império. Quando a gente vai estudar, o livro de Esther, a gente vai ver que Assuero, ele reinava dali, de Suzã. Então, nesse momento, o centro é Babilônia. Mas Daniel já tem uma visão que antecede, a importância daquele lugar onde ele se vê na visão, Suzã. É importante perceber que grande parte da visão é explicada pelo anjo Gabriel, a quem Deus enviou com o propósito de dar a interpretação a Daniel. Glórias a Deus. Então, é algo do céu que Daniel também não ia ter como interpretar sem a ajuda de Deus. Então, Deus enviou o anjo que vai lhe dar essa interpretação. Segundo subtópico, o carneiro. O primeiro animal da visão do profeta é um carneiro que possuía 2 pontas, chifres, simbolizando o Império Medo-Persa. Então, normalmente, nessas visões, chifre representa reis, significa poder. Então, aquele carneiro tinha esses 2 chifres e tem também um significado. A princípio, significa o Império Medo-Persa, união de 2 reinos. Então, simbolizava os 2 chifres fora do carneiro. Os 2 chifres compridos do animal, sendo um maior que o outro, representa a história desses 2 impérios, que se unem após a conquista da Média, por volta de 550 a.C., dando origem ao Império Aquemênida. O chifre mais alto, versículo 3, aponta para a Pérsia, que apesar de ser posterior ao reino Medo, tornou-se proeminente. Então, veremos mais à frente. Então, representava Ciro. Então, era a parte mais forte dessa união, desse império, esse Persa. E nós vimos na lição passada que o animal que simbolizava os Medo-Persa era o urso.
e ele levanta de um lado, né? E a gente também fez essa associação, né? Com a questão de o império ser formado de dois reinos, mas tem um maior, né? Como aqui agora o chifre do carneiro. Então, o terceiro subtópico, Ciro o Grande. Este foi o líder persa responsável por essa unificação e posteriormente pela tomada da Babilônia. Trata-se do mesmo Ciro mencionado pelo profeta Isaías 44, 28 e 45, 1, né? Cerca de mais de 100 anos, né, antes, Isaías já profetizava e chamava, né, Ciro pelo nome, né? Então Deus já havia revelado que Ciro seria esse servo dele, ou seja, esse que iria ser usado, né, para inclusive libertar, ajudar do cativeiro, né, que é uma das suas primeiras decisões ali no Império, né, de decretar que os judeus poderiam voltar para Jerusalém. Então, muito antes, né, cerca de quase 200 anos, Deus já revelava isso a Isaías e chamava ele pelo nome muito antes dele nascer. Deus levantou para colocar fim no período do exílio dos judeus na Babilônia, Esdras 1. Isso porque Deus é soberano e usa quem Ele quer para cumprir seus desígnios sobre o seu povo e sobre o mundo. Então Deus já tinha um plano na vida de Ciro, né? De acordo com o relato de Daniel, versículos 4 e 5, Ciro era um conquistador implacável, sendo invencível em suas campanhas militares, o que o tornou um líder poderoso. Filho do rei persa Cambises, Ciro conseguiu conquistar os territórios da Mesopotâmia, de toda a Ásia Menor, atual Turquia, e de territórios a leste da Pérsia, parte ocidental da Índia. Também é conhecido por sua atitude respeitosa em relação aos inimigos derrotados, tratando os povos conquistados com tolerância, né? Então, normalmente, ele permitia que os povos voltassem às suas nações, né? Permitia também uma liberdade religiosa. Então, era completamente diferente da Babilônia a forma de administrar de Ciro, né? E ele se destaca, né? É o Ciro Grande aqui, como esse grande conquistador e também um exímio gestor ali do império que ele conquistava. Então vimos o primeiro animal, o carneiro, que representa os medos e pés. O segundo tópico, o bode e o pequeno chifre. Então vamos ver agora o outro animal da visão de Daniel. Primeiro subtópico, o bode. O bode peludo que surge na visão de Daniel e derrota o carneiro é o rei da Grécia, versículo 21. Na história, ele é identificado como Alexandre o Grande, que viveu de 356 a 323 a.C. O rei da Macedônia, amplamente reconhecido como um dos maiores líderes militares da história, graças às suas conquistas expansivas pelo mundo conhecido da época. Educado pelo filósofo Aristóteles, também difundiu a cultura grega por meio de uma política chamada helenização. O fato do animal surgir sem tocar do chão mostra a velocidade de sua expansão. Em 12 anos de reinado, Alexandre tinha um vasto império que se estendia da Grécia até a Índia. Filho de Filipe, né, ali, o rei da Macedônia, ele unifica ali toda a Grécia e dá início então a essa conquista e em 12 anos, né, atinge esse grande território. E vai ser a Grécia que vai derrotar então os medo-persas. Então esse carneiro que vem voando, né, do ocidente, ou seja, ele vem combater o primeiro animal dessa visão, que eram os medo-persas. Então Daniel ainda está na Babilônia, mas já está contemplando, né, Deus já está revelando os dois impérios seguintes, né, tanto os medos, a sua excelência, mas agora vem Alexandre o Grande e também se destaca com essa capacidade de líder militar e conquista toda aquela região. É que a lição não permite, né, mas quando nós estudamos na história, vemos a importância de Alexandre o Grande, né, o Alexandre Magno, e também a questão da cultura, né, ele, educado por Aristóteles, ele consegue também implantar, né, uma outra conquista, que é a conquista cultural, fazendo, né, então, essa política da helenização. Fica tão enraizada essa cultura que nos dias de Jesus ainda, né, a língua comercial, a língua mais falada é o grego. Os romanos conseguem depois tomar o poder, mas a cultura helênica ela perdura, né, ela permanece. Então a importância de Alexandre o Grande. E o segundo subtópico, os 4 chifres. Alexandre morreu com apenas 33 anos de idade, sem sucessor familiar, cumprindo-se a profecia de que seu reino seria quebrado e repartido, mas não para a sua posteridade, conforme Daniel 11:8. No caso aqui a referência provavelmente será Daniel 11:4, que diz: mas estando ele em pé, o seu reino será quebrado e será repartido para os 4 ventos do céu.
mas não para sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros. A palavra de Deus é perfeita, né? Então, esse detalhe de que Alexandre também não ia passar o governo para sua posteridade, né? Pois ele não tinha filho quando morreu. Na história diz que a sua esposa estava grávida, né? Mas não teve filho para deixar no seu lugar. Ele morre jovem, 33 anos apenas, então o seu reino é repartido. Tanto agora a gente vê que a questão dos 4 chifres, né? Ele vem com um chifre só, notável, né? Mas dá lugar então agora a esses 4 chifres. A gente viu também na primeira visão que a Grécia era representada pelo leopardo, né? Também ligeiro, né? Como esse bote que vem como se fosse voando. É um leopardo também ligeiro, mas também um leopardo ia ter 4 asas e 4 cabeças. Então a gente vê cumprindo-se cabalmente a palavra de Deus, a sua revelação, e Deus depois o anjo explicando a Daniel. Os 4 chifres que surgem refere-se à divisão do reino depois de sua morte, que se desencadeou uma série de luta entre seus generais, Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleu. O império foi então dividido em 4 partes, cada um governado por um dos generais. Cassandro reinou na Macedônia, Lisímaco reinou na Trácia e Ásia Menor, Ptolomeu reinou no Egito e Seleuco reinou sobre a Síria e o restante do Oriente Médio. Esse último reino incluía a Judéia naquela ocasião, e será este o palco na sequência da profecia. Jerusalém está no meio, né, de uma disputa aqui de território entre os Ptolomeu e os Seleucos, né? Porque Seleuco ficou na parte de cima, na Síria, toda aquela região, e Ptolomeu ficou embaixo, no Egito, né? Então havia sempre disputas ali. Como os 4 sempre estavam em guerra, né? Mas esses 2 próximos é o que mais afetava então a história de Israel. E ali da região que Seleuco domina, que vai sair, né, o Antíoco Epifânio, que estaremos falando aqui. E isso, né, talvez seja cumprida, mas também com uma referência dupla, né, para os últimos dias, como veremos na lição. Pequeno chifre, né? Enquanto Daniel observava, viu surgir de um dos 4 chifres um pequeno chifre, né? Então, de uma da região ia sair um rei, que é representado por esse pequeno chifre, que cresceu rapidamente e se lançou contra o exército do céu, profanando o santuário. Historicamente, esse pequeno chifre simboliza Antíoco IV, 215 a 162 a.C., pertencente à dinastia Seleucida. Embora não fosse herdeiro direto do trono, Antíoco assumiu o poder após o assassinato de Seleuco IV, Filopator, em meio às intrigas e disputas. Ao assumir o trono, Ciro mudou o título para Antíoco Epifânio, isto é, Deus manifestado, reinando de 175 a 164 a.C. Dotado de um temperamento cruel e sanguinário, esse homem cometeu diversas atrocidades contra o povo judeu, buscando o seu extermínio. Em uma de suas campanhas militares invadiu Jerusalém e profanou o templo conforme a visão de Daniel, versículos 10 e 11. Posteriormente proibiu as práticas religiosas judaicas. Isso deu lugar à revolta dos Macabeus, liderada por Judas Macabeu. Então a gente percebe que esse Antíoco Epifânio, né, que já no seu nome já demonstra, né, toda a sua vaidade, todo o seu orgulho, né, que significa Deus manifestado, ele é um dos anticristos da história. Né? João diz que o espírito do anticristo já está no mundo, ou seja, né, muitos se levantam contra Deus, contra o povo de Deus, né, e esse é um dos que personifica isso. Né? A gente vê muitos outros, né, durante toda a história que queriam destruir o povo de Deus, e hoje quer também destruir a igreja, e por final, né, haverá um que personificará realmente, né, todo o intento de Satanás, que reinará por último. Então esse Antíoco Epifânio já reinou, mas vindo do Império Grego, de um dos chifres, ou seja, de um dos generais ali, que iria repartir o Império Grego, e isso se cumpriu, né, que realmente ele sai ali do Império Seleucida, embora não herdeiro, né, ele usurpa ali o trono após algumas intrigas, algumas disputas ali, e acaba então cumprindo esse papel desse chifre pequeno. Mas ele também é um tipo de anticristo que ainda virá, e surgirá, né, no fim, como o próprio Jesus disse que ainda vai acontecer. Lá em Mateus 24, Jesus então reporta essa realidade como algo que ainda vai acontecer. Então o Antíoco Epifânio já se cumpriu, mas ele também simbolizava, né, um tipo do anticristo que ainda virá, como diz em Mateus 24, versículo 15.
Quando, pois, vides que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, que entenda. Então, Jesus dizendo algo que ainda vai se cumprir. A profecia, de forma específica, já se cumpriu, mas ainda tem uma outra referência, ainda a se cumprir, como o próprio Jesus está declarando algo futuro. E ele odeia, então, os judeus, quer destruir os judeus e odeia também a religião dos judeus, pois ele profana o templo, ele sacrifica um pouco no templo, algo que para os judeus é abominável, e ele quer impor a cultura helênica, destruir completamente o judaísmo. Inclusive, muitos desfazem da circuncisão, fazem cirurgias para desfazer a circuncisão só para fazer a vontade desse rei, ou seja, para estar ali na sua graça. Então, realmente, ele quer desfazer completamente do povo de Deus. Porém, claro que ele não é bem sucedido nesse intento, ele falha, e quando a gente vê o livro de Macabeus, demonstra ali essa revolta nesse período. Embora o livro de Macabeus não seja inspirado, mas ele tem esse cunho histórico que é importante estudar. Então a palavra de Deus é fiel, Deus revelou tudo isso a Daniel, se cumpriu, e o que falta cumprir, é claro que daqui a pouco se cumpre. E o terceiro tópico é o tempo do fim. O primeiro subtópico, um protótipo do anticristo. Em razão de suas características e descrições bíblicas, Antíoco é tido por muitos intérpretes da Escritura como um tipo de anticristo, um líder no fim dos tempos que se levantará contra o povo de Deus e fará coisas semelhantes. A gente vê que ele é um protótipo, então é uma profecia já cumprida, é claro, mas como falamos, o próprio Jesus disse que ainda vai se cumprir, então há uma dupla referência. Paulo também ensina, fala sobre o anticristo, então coisas que ainda vão acontecer, e a gente tem o Antíoco Epifânio como um tipo desse anticristo, como um protótipo. Conforme o ensino do saudoso pastor Antônio Gilberto, Antíoco seria o cumprimento parcial dessa visão, e o anticristo, o cumprimento cabal. Suas características são a de um ditador mundial. Será o último grande governo mundial da história, identificado em Apocalipse como a besta que surge do mar. Apocalipse 13 é uma personagem que terá controle sobre 10 reinos. Ele representa o anticristo e o seu governo, Apocalipse 17:13. Contudo, assim como Antíoco, o anticristo também será derrotado, mas não por algum rei humano, mas pelo próprio Cristo, versículo 25. O verso 25 retrata o Armagedon apocalíptico, quando o poder gentílico mundial sobre o anticristo será sobrenaturalmente destruído por Cristo na sua vida. Então, aqui nesse período surge é manifesto esse último poder mundial, com o anticristo, o falso profeta e o próprio Satanás, a trindade satânica. Mas, agora mais uma vez, o intento de acabar com o povo de Deus, com Israel, com a igreja, vai falhar, porque a derrota virá de forma sobrenatural. O próprio Jesus agora vem e destrói esses exércitos, lança o anticristo e o falso profeta do lado de fogo e enxofre, inaugura, e Satanás é preso por 1000 anos. Começa então o reino de Cristo, cumprindo todas essas profecias que Daniel, desde o sonho de Nabucodonosor, já recebia, essas revelações de Deus. Glórias a Deus. Então, estudamos escatologia com o pé no chão, olhando para a Escritura, examinando, e não escatologia de jornal. Qualquer acontecimento a gente já declara que aquilo ali é algo que é um cumprimento da palavra sem ser. Quantos anticristos já especularam serem, e dizem fulano tal é o anticristo, fulano tal é o anticristo. Não, o anticristo vai se manifestar conforme a palavra de Deus após o arrebatamento da igreja. Então, eu não quero nem conhecê-lo, quero estar longe. Mas a Bíblia nos deixa então o norte e nos deixa essa viva esperança de encontrarmos com Cristo, louvado seja o Senhor, em cumprimento da sua palavra, que é fiel e verdadeira, como já tem se cumprido durante a história, e os acontecimentos derradeiros se cumprirão cabalmente. Uma visão atormentadora. A visão foi tão terrível que Daniel ficou fragilizado, espantado. Versículo 27, adoeceu. Afinal, ele viu coisas angustiantes que se abateriam sobre o mundo e principalmente sobre o seu próprio povo. Então, essas figuras e essas interpretações mostravam que o povo de Israel ia sofrer muito aí. Isso tudo abalava Daniel. Ele era sensível a esse sofrimento que o mundo e o seu povo iria passar. Por mais espirituais que possamos ser, existe um momento que a fraqueza nos abate. Contudo, diz a Bíblia que ele se levantou e voltou aos seus afazeres perante o rei, mesmo sabendo que o rei seria destronado. Daniel não deixou de trabalhar e servir,
Isso mostra que o conhecimento do porvir e a escatologia não podem nos levar a uma fuga da realidade e das nossas responsabilidades terrenas. Então devemos tomar, por exemplo, Daniel, né? E não ficar especulando as coisas finais e às vezes até parar de produzir, né? Porque a Bíblia diz que o dia e a hora ninguém sabe. Jesus pode vir em qualquer momento. Então a gente tem que não ser pego de surpresa. Estar servindo ao Senhor, estar fazendo sua vontade, estar cuidando da nossa família e produzindo na sociedade e sendo testemunha de Cristo, anunciando o Evangelho, tocando a buzina inicial, incomodando os habitantes da terra, com o intuito, né, de alcançá-los, para que eles também venham fazer parte de Cristo, venham estar aguardando a sua volta, aleluia, e venham receber o perdão e a salvação que Jesus comprou na cruz, pagando o preço caro, pagando o seu sangue. Terceiro subtópico, humildade e confiança diante do futuro. Ao final, Daniel declara que ninguém podia entender aquela visão, estava além da compreensão humana. O profeta foi humilde em reconhecer que nem mesmo ele tinha todas as respostas. Atitude muito diferente daqueles em nossos dias que parecem saber tudo sobre os eventos escatológicos, inclusive detalhes irrelevantes baseados em especulações. O estudo das últimas coisas exige seriedade e cautela. Deuteronômio 29, Romanos 12, 3. Assim como profeta, precisamos confiar no Senhor, olhando para o contexto social e político. Era praticamente improvável conjecturar os fatos futuros, como, por exemplo, a ascensão da Grécia. Né? Então, Alexandre nem havia nascido ainda, a Grécia não tinha nenhuma expressão, os médios ainda faltavam 7 anos para dominar a Babilônia, então não tinha como Daniel inventar ou adivinhar. Deus tinha que lhe dar ali a interpretação. Hoje muitos leem as profecias, relacionam com algum acontecimento presente e querem já fazer, extrapolar nenhuma interpretação humana e não de Deus. Essas coisas só Deus revela e que está revelada para nós. Louvado seja o Senhor. Essa semana se lembrou o fato que aconteceu em 11 de setembro de 2001, só me engano, da destruição ali das Torres Gêmeas, aqueles aviões que batem na torre, e destrói ali as Torres Gêmeas. Eu me lembro que na época alguns pegavam a profecia de Daniel e queriam encaixar naquele acontecimento, dizendo que o bode era Bin Laden, cada barra, e que os chips ali eram as Torres Gêmeas que eram destruídos. Então, são interpretações especulativas que a gente tem que correr. A gente vai para a Bíblia, está revelado que não está. A gente aguarda o cumprimento para conhecermos a real interpretação. Conclusão. Ao estudarmos os últimos eventos mundiais, de acordo com a revelação das Escrituras, somos tomados pela esperança e a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Enquanto isso, vivendo neste mundo, mantemos nossa responsabilidade social e afazeres. Amém? Então, bem-aventurado quando o Senhor voltar a encontrar o seu servo acima, trabalhando, fazendo as coisas, não enclausurado ou esperando uma falsa profecia dizendo Jesus volta tal dia. Eu vou agora ficar orando até lá, que Jesus revelou um iluminado que a data de sua volta. Fuja dos falsos profetas. A volta de Cristo, o arrebatamento da igreja é algo iminente. Se alguém disser dia e hora, já sabe que é especulação ou profecia da carne, ou do diabo. Que Deus nos ajude. A próxima lição, estudo, oração e as 70 semanas de Daniel. Estudaremos mais essa revelação que Deus dá a Daniel. Vamos orar e agradecer a Deus. Santo eterno Deus, te louvamos, Pai, pela Tua palavra tão perfeita, Pai. Tua palavra que cumpre cabalmente, Pai, como vemos na história, Pai. Centenas de anos o Senhor revelando a Daniel e a história se cumpre cabalmente conforme a Tua palavra. Também cremos, Pai, nas coisas finais, nas coisas futuras que hão de se cumprir, Pai. Possamos viver de forma sóbria, aleluia, esperando a Tua volta, Senhor Jesus, servindo ao Senhor, Pai, cumprindo as nossas responsabilidades nesta terra como cidadão do mundo e também cumprindo a nossa responsabilidade como cidadão do céu. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre todos nós, hoje e sempre. Amém.